Oi, eu sou a Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Amanda Vidal. Jornalista de formação, ela trilhou carreira em comunicação digital, fotografia e assessoria de imprensa. Viajou para a Irlanda para estudar inglês e também se descobrir. Depois, foi para a Índia estudar a fundo a yoga. Hoje em dia, Amanda segue na produção de conteúdo, enquanto é uma jornalista yogini ou uma yogini jornalista. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bom. Acho que não tão zen quanto você que está aí nessa nova, não sei se nova, né? Vamos descobrir daqui a pouco, vida de yoga, né? Eu já queria emendar perguntando, você quer yoga ou yoga da gente? Yoga. Tá bem. Então, o yoga começou na sua vida muito antes do jornalismo, depois, ou quando chegou para você? E por que você quer yoga? Na verdade, tem gente que fala a yoga ou o yoga. Então, a prática de yoga ou o yoga como uma filosofia, como o yoga de maneira geral. Então, eu vou por esse caminho. Eu preferi adotar, mas eu acho que não deve ter certo e errado. Aí cada um adota o termo como prefere falar. Eu sigo no o yoga, então seguimos assim. Bom, o yoga entrou na minha vida porque o jornalismo começou primeiro, então me formei em jornalista, entrei direto no mundo de assessoria de imprensa e muito nada a ver, assim, né? Fui para um agronegócio, que hoje em dia, se eu pensar, eu trabalhava em rodeio, fazendo assessoria de imprensa em rodeio, que não tem absolutamente nada a ver com com a filosofia que eu trabalho hoje, mas foi a forma de começar. E me vi, sei lá, uns 20 e poucos anos, com gastrite, nervosa, trabalhava final de semana, fiz por um período, larguei o jornalismo, fui morar fora do Brasil, fui morar na Irlanda para tentar ver o que eu fazia da minha vida, tentar me descobrir. Voltei para cá e continuei trabalhando com jornalismo, mas aí migrei, tentei fotografia, eu vou tentando, assim, coisas... achava que o jornalismo era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que era interessante, mas não da forma como eu estava fazendo. Então, depois de um tempo de volta ao Brasil, eu comecei a trabalhar de novo com produção de conteúdo, aí saí um pouco da assessoria de imprensa, buscando uma alternativa. Acabei entrando em outras empresas, mundo corporativo, tentei entrar mais na área de comunicação das empresas, mas a gente sabe que a demanda, principalmente na área de comunicação, é sempre uma loucura, a gente trabalha sem final de semana, muitas vezes, sem feriado, sem, né? Um monte de coisa assim. E o yoga entrou na minha vida como uma válvula de escape. Então, eu comecei a fazer para mim, acho que vale a pena, me indicaram por isso, gastrite, dificuldade para relaxar, uma vida muito agitada, e comecei a gostar. Depois de um tempo que eu estava trabalhando, já aí pensando, o que eu posso fazer? Não deu certo a fotografia, resolvi, por indicação da minha tia, ela falou, acha que você combina com isso, por que você não faz um curso? Eu fui fazer para mim, para estudar um pouquinho mais. Isso lá em 2016. Me matriculei num curso, mas para estudar filosofia, era um curso de 1 ano. E quando eu estava no fim do curso, eu acabei sendo demitida do trabalho que eu estava. Na verdade, eu estava dentro de um projeto, encerraram a área, toda a minha equipe saiu, todo mundo foi demitido e fecharam a área de comunicação digital, que era que eu trabalhava. E aí eu falei, faço o que agora da vida? Comecei, então, a pensar em freelas. Falei, eu vou pensar, né? Não vou voltar direto, porque eu estava num lugar com uma posição legal, tinha contatos, e as pessoas começaram a me indicar um monte de vaga, mas eu falei, eu vou voltar para o mais do mesmo, e na verdade não é isso que eu quero. Então, preciso de um tempo.
Comecei a fazer freela nesse Aliás, meio Amanda, tempo. você não queria isso talvez desde a Irlanda, você acha? Quando você foi para a Irlanda, você já tinha esse conflito? E por que Irlanda também? Teve algum motivo em especial? Eu queria estudar inglês, então, respondendo primeiro da Irlanda, eu queria estudar inglês, e aí, por uma questão de visto, indicações da agência, eu queria Europa e estudar inglês. E aí, a Irlanda é um país que estava aberto na época, né? Eu fui em 2007. Então, era um país que estava recebendo brasileiros, que era mais fácil de entrar, não precisava comprovar tanta coisa como a Inglaterra, que era a minha primeira ideia. Acabei indo para lá, fui para ficar um ano, fiquei 2, mais para aprimorar o inglês. Acho que já tinha um pouco disso, porque eu entrei no jornalismo pensando numa coisa, quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, para comunicar aquela ideologia que a gente tem quando a gente entra, adolescente ainda, né, sem saber direito o que fazer. E não era nada disso. Entrei num outro mercado que eu gostava de trabalhar, mas eu gostava de escrever e não gostava daquilo efetivamente que eu estava fazendo naquele momento. Então, resolvi ir para a Irlanda, mas voltei tentando trabalhar com fotografia, com outras produção de conteúdo, estava tentando achar um outro caminho. E acho que já desde então já tinha a ideia. Quando eu A estava... sementinha estava ali, né? Porque por que que eu tô Isso. te interrompendo nisso, né? Uhum. Porque eu acho que a gente não chega aos 40, né? Que é nosso público aqui, né? Mas a gente vai conversar com todas as idades, né? Que a gente está só ali no 40. Mas falando de transição de carreira, eu fiquei pensando esses dias, começa antes, né? Os cutucões. Eu Seu acho que caso começa... me remeteu a isso, não sei se eu estou errada. Não, acho que começa antes, assim. Quando eu fui para a Irlanda, eu tinha 25 anos. Eu me formei, eu tinha 20. Eu entrei na faculdade um pouco antes, né? Eu sempre fui adiantada na escola, entrei, fiz, saí. 20 anos, aí assumi cargo, coordenadora. Então, com 24 anos, eu me vi com uma responsabilidade que eu falei, será que é isso que eu quero? Assim, será que eu nem respirei, eu já estava no mercado e foi uma coisa em cima da outra. E eu achei que dá um tempo, porque eu tinha uma coisa assim, eu olhava as pessoas, por exemplo, não menosprezando o trabalho de ninguém, mas assim, eu vi uma pessoa pintando na rua. Falava, gente, deve ser bom, né? Porque ele pinta, termina o dia, acabou o trabalho dele. Eu preciso fazer isso por um período para ver o que é entregar um trabalho num dia, assim, e mudar. Eu fui trabalhar na Irlanda, eu trabalhei numa padaria durante 2 anos, foi divertidíssimo, foi ótimo, mas chegou uma hora que aquilo, eu gosto de escrever, então chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso voltar a fazer alguma coisa que eu pudesse voltar a escrever. Mas foi um período ótimo para pensar, para entender o que eu queria fazer da vida, ou pelo menos o que eu não queria, né? Que acho que já é um ponto. Mas voltando para o Brasil, foi buscar jornalismo, né? Que era a minha referência, ou coisas voltadas, porque a princípio eu também quis. Fotografia a gente tem na faculdade de jornalismo, né? O fotojornalismo. Então eu fui tentar, porque lá eu estudei um pouquinho, fui tentar, mas também achei que não era o caminho ainda, não era isso, e voltei a entrar na área de comunicação, seguir por aí. Mas aí, desde que, sei lá, eu fiquei nessa empresa última que eu trabalhei, numa multinacional, então tinha uma estrutura boa, né? Assim, uma estabilidade. Só que eu entrei para um projeto, entrei para um cargo, fui promovida, aí entrei para outro projeto, fui convidada. No final, eu fiquei 5 anos. Nos últimos, sei lá, 1 ano e meio final, assim, o projeto começou sei lá, eles começaram a parar por uma questão de América Latina, não efetivamente do Brasil. E aí eu comecei a perder um pouco de função. Aí sabe quando você percebe que você é jogada para um lado, para o outro? Eu falei, gente, eu não estou mais feliz, eu não quero continuar aqui. Tentei conversar no RH, as minhas amigas lá falavam que eu dava rasante no meu FGTS todo mês, porque eu ia lá e falava, gente, eu não tenho mais o que fazer, porque vocês então não me mandam embora. E foi muito isso, assim, eu fiquei tentando me realocar lá dentro, naquele desespero, o que eu faço, sabe? Porque eu não estou bem aqui, não estou feliz.
E aí foi como eu falei, que eu já estava estudando yoga, comecei a pensar coisas, sustentabilidade, eu comecei a tentar achar coisas que me dessem mais razão para continuar trabalhando de uma maneira que fizesse mais sentido para mim. E aí, bom, uma hora, se a gente tanto, eu brinco também, a gente pede para o universo, uma hora ele te atende, me atendeu, sem eu esperar, fui mandada embora junto com uma galera, saí da empresa, e dali eu trabalhava então nessa multinacional americana e tinha uma viagem para Cuba na mesma semana. Eu tinha essa questão, falava, gente, eu acho que eu não me encaixo aqui, mas tudo bem. As pessoas riam, falavam, não, realmente, todo mundo indo para a Europa e eu sempre indo para umas coisas mais alternativas, um outro universo. Mas, enfim, tinha essa viagem marcada, fui viajar, voltei e falei, é isso, não vou voltar para o mundo corporativo, vou dar um tempo, vou pensar, vou seguir a minha formação de yoga, vou terminar, e aí eu vejo o que eu faço. Comecei a fazer freela, e eu tenho amigos, né, jornalistas, vocês sabem, a gente acaba tendo contatos que vão para N lugares diferentes, então tinha pessoas em agências, e essas pessoas começaram a me indicar para freelas, e eu falei, bom, manda freelas, que isso eu aceito, e dou conta, administrei freelas, terminei o curso, só que um primeiro curso de yoga, eu acho que eu tinha também aí comecei a gostar daquilo, falei, talvez possa trabalhar com isso, né? Posso ter isso como uma profissão. Mas era 1 ano de curso, eu não tinha segurança para dar aula. Falei, não dá para começar daqui. Então, quando eu acabei esse curso, passei 2018, foi inteiro fazendo freela, e resolvi que eu ia para a Índia. Então, que eu ia estudar mais, fazer mais uma formação, e resolvi pela primeira vez pegar minhas coisas e viajar sozinha. Fiquei cerca de 3 meses viajando, fiquei estudando na Índia 45 dias. Foi depois, hoje em dia, na volta, eu penso, gente, como eu tive coragem de fazer isso, porque para uma mulher sozinha, de mochila, não é tão simples. Assim, acho a Índia é um lugar incrível, que eu tenho muita vontade de voltar, mas ainda é um país cheio de questões, tem muito machismo, as mulheres não têm um espaço que a gente tem aqui. Às vezes a gente enxerga o nosso cenário como mulher aqui no Brasil, mas se a gente for ver das indianas, é muito pior, né? Assim, E você teve alguma experiência em especial lá por ser mulher, negativa, eu digo assim, ou positiva até que te surpreendeu? Eu busquei uma brasileira que morava lá e ela organiza ainda hoje viagens especialmente para brasileiros que vão para lá. Então, pessoas, viajantes sozinhos, assim, de modo geral. Me juntei a um grupo de brasileiras na primeira semana, foram só mulheres, porque eu falei, eu não posso, eu tenho essa coisa, assim, né, de preciso me sentir um pouco mais segura, então vou para lá, mas preciso de um respaldo. Então fui, encontrei ela me apresentou, fizemos uma viagem, foi super legal e tal. E aí depois eu segui viagem sozinha. Pelo tempo todo que eu fiquei lá, você anda coberta, você anda tomando cuidado para chamar o mínimo de atenção possível. Então eu tenho o cabelo enrolado, tenho o cabelo claro, piercing. Eu chamo a atenção já né, tenho a pele clara, perto especialmente deles, olho claro, então eu chamo atenção o tempo todo. Então você é como uma celebridade, assim, eles ficam querendo tirar foto, é um ser estranho andando ali no meio. Então eu queria chamar atenção o mínimo possível. Dificuldade eu não posso dizer que eu tive, fui passada para trás, tive cartão bloqueado, né, coisas assim, mas eles são muito amigáveis e acolhedores, então você também não se colocando em risco. Lógico que às vezes não é o se colocar, acontecem coisas por nossa culpa, mas eu evitava ao máximo situações em que as pessoas falaram, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Então, sempre buscar um contato lá na Índia, alguém indicado para fazer um transfer, para fazer uma viagem. Fiz viagem de trem noturna, sozinha, e o trem é bem aquele trem que tem num filme mesmo, indiano, que você olha e fala, gente, tem de tudo aqui dentro.
Me sentia insegura, chorava às vezes de medo e falava, gente, o que eu estou fazendo? Dormia abraçada com a mala. Mas, de modo geral, foi ótimo. Depois do curso, fiz a formação. Fiquei, então, num ashram, 30 dias. Foi uma experiência, assim, também, que eu jamais pensei imaginar algum dia passar, né? Passei por isso, fiz a formação também. Era em inglês, um monte de gente que eu não conhecia, dormindo num quarto sozinha, num colchãozinho, sem água quente, sem comida que eu gostava. Me coloquei num lugar desconfortável. Acho que também fez parte de um processo bem interessante de amadurecimento, de autoconhecimento, que eu acho que fez diferença para mim. Voltando para o Brasil, voltei em janeiro de 2019 e falei, bom, agora preciso começar a dar aula. E mesmo insegura ainda, porque ainda assim eu pensava, será que já dá? Arrumei algumas pessoas que foram, eu digo, amigos, cobaias, que falaram, eu vou, faço aula com você. E desde então nunca mais parei. Uma pessoa acaba indicando a outra e assim foi indo. Então, hoje em dia, foi 2019, o ano passado, por exemplo, que eu tive aqui, né, 2020, primeiro ano de pandemia, ainda veio o desafio de aulas online. E aí a pessoa que estava começando ali, engrenando, feliz, arrumando espaço, alunos, entrou a pandemia, comecei a ter que dar aula online também. Mas a coisa engrenou e aí foi, assim, não sei explicar direito. É isso, eu até comentei com a Kátia, a minha transição de carreira, na verdade, foi, não sei, foi acontecendo. Não foi algo que eu efetivamente planejei e falei, quero migrar para o yoga. Não, eu acho que uma hora eu me joguei nisso, é isso, peguei minha mochila, falei, vou lá para a Índia, vou ver o que acontece, vou tentar, e as coisas aconteceram. Nesse Teve sua paralelo, tia também, né? Olha só, teve sua tia te pois mentorando é, nessa. foi um curso que eu fiz, a ideia dela foi o seguinte, foi um curso que eu fiz aqui no Brasil, isso antes de, quando eu ainda estava trabalhando como jornalista, nessa inquietação do que eu posso fazer da minha vida, fui fazer esses cursos de, tipo, pense no que você vai fazer, era um final de semana. E num dos exercícios, você tinha que escolher, sei lá, 10 pessoas, e essas 10 pessoas que você confiasse, dizer para você o que elas achavam de você, o que elas achavam que você tinha talento, e talvez no que você pudesse investir. E como eu estava pensando nessa coisa de carreira tal, eu mandei. E aí foi isso. Minha tia falou: eu acho que você devia tentar alguma coisa mais voltada para o corpo, para o yoga, para alimentação, para meditação. Eu acho que você combina com isso. Eu falei, vou tentar, né? Segui, gostei da ideia, e aí foi aí que eu entrei no primeiro curso. Então, às vezes, alguém que está perto da gente nos dá pequenas dicas que a gente não dá atenção. E às vezes está ali um pontinho, porque ela me conhecia e ela enxergava alguma coisa que nem eu enxergava, né? Nunca pensei eu na frente de uma sala guiando alguma coisa, guiando pessoas numa atividade física. Na verdade, né, não é a atividade física, mas mexe com o corpo. Então a gente mexe com o corpo de todo mundo. E aí foi isso, assim, basicamente, continuo estudando, fiz outra formação aqui no Brasil, e aí as coisas começam a acontecer, assim, eu brinco, porque de repente eu me abri para uma coisa e as coisas aconteceram. Então, de repente, eu não conseguia nem mais voltar atrás, porque aí um te chama aqui, outro que te indica ali, e foi indo. Então, não sei se sorte ou vontade de querer mudar e as coisas aconteceram. Algumas vezes é um mundo autônomo, né? Uma profissão que eu não tenho tanta estabilidade. Então, às vezes, o Brasil não tá bom, as pessoas querem cortar alguma coisa, cortam a aula de yoga. Então, tem meses de altos e baixos. Aí tem que ter uma preparação, né, para esses altos e baixos também, né?
Tem, e aí que entra o jornalismo, que eu ainda não abandonei, nem pretendo, na verdade, de vez. Eu fiquei com a parte do jornalismo que eu gosto. Então, desde lá de 2018, eu comecei um trabalho com um médico, em que eu escrevo artigos em 4 mãos. Então, ele tem colunas em alguns veículos, e a gente escreve junto sobre saúde. Então, é uma maneira de eu continuar fazendo alguma coisa que eu gosto dentro do jornalismo, que é escrever, e, ao mesmo tempo, acaba sendo uma coisa em que tem uma regularidade, então, é uma coluna que tem a sua periodicidade, então é um dinheiro que eu sei que vai entrar. E aí, é isso. Acabou que desde 2018 eu estou com ele, a gente trabalha junto desde então, mesmo quando eu fui para a Índia, voltei, ele sabe da história, então tive parceiras de trabalho aí que me ajudaram e ficaram escrevendo para mim nesses 3 meses que eu não estava, e retomei quando voltei e sigo até hoje, então, fazendo esse trabalho, escrevendo esses artigos de saúde, que também acaba tendo um pouco a ver com o que eu faço, né? Com a área que eu trabalho hoje em dia, que eu atuo. Então, eu faço os dois. As minhas semanas são divididas assim. Dou aula, mais ou menos, períodos da manhã, que as pessoas gostam, manhã, noite, e aí, durante a tarde, eu fico mais ligada para escrever, para fazer outras coisas, para estudar também. Então, hoje em dia, tem uma rotina que eu, de forma alguma, posso reclamar. Acho que consegui achar um lugar aos 39 anos, que eu, lá nos 25, talvez imaginava, sonhava. Quando eu escrevi, fiz aquele curso e estava buscando alguma coisa para fazer, talvez seja essa a combinação que eu tanto buscava. Tinha nesse curso que eu fiz, tinha qual seria a sua rotina ideal. Então, eu fui escrevendo, planejando as coisas. E aí, efetivamente, elas aconteceram, né? Eu não fiz essa transição que você fez, o jornalismo ainda é minha fonte principal de ganhos, mas eu tenho os projetos de audiovisual e tal, e quando eu comecei com esses projetos, o meu medo era, mas eu vou começar do zero, né, começar tudo de novo, e tudo que eu fiz, e toda a minha carreira e tal. E o que me falaram é que não, que coisas que eu aprendi com jornalismo eu poderia usar no audiovisual, né? Então, não começaria do zero, começaria a partir de onde eu parasse no jornalismo. Você sentiu isso também, que você começaria do zero, ou você se jogou e foi? Uma coisa, por exemplo, do começar do zero de alguma maneira, sim, a gente começa. Então, de alguma maneira, eu me vi estagiária de novo, eu precisando voltar ali atrás, eu aceitava dar aula para qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente da distância. Às vezes, eu dei aula em lugares que eu levava 1h30 para ir, para dar uma aula de 1 hora e demorar 1h30 para voltar. Então, tem essa questão, né? Assim, não dá para a gente achar que a gente vai chegar ganhando a mesma coisa. Precisa entender o universo que você está entrando, quem são as pessoas, e buscar também, eu acho importante, assim, uma rede de apoio. Buscar quem já está ali na área, que possa te dar um suporte, uma orientação, um caminho, né? Uma mão amiga ali que fala, ó, o que você acha disso? Então, eu troquei com bastante gente que eu encontrei nessas formações. Amanda, todas as entrevistas, Kátia, devolvo para você a bola, rede de apoio. A palavra saiu em todas. Olha que interessante. Pode seguir, desculpa. Imagina. É isso, assim, eu acho que não só pessoas que estavam já na área, como pessoas que estavam no mesmo caminho que eu, tentando mudar de profissão, tentando mudar de área. Então, eu conheci arquitetas que estavam mudando, a maioria mulher, mas também tiveram homens. Então, outras pessoas que trabalhavam em comunicação, advogadas, pessoas de áreas assim distintas que estavam no mesmo caminho. Não só, engraçado, né? Não só no Brasil, mas no curso que eu fiz na Índia, eram pessoas de outros países que também estavam passando pelas mesmas angústias, ali nos seus 30 e poucos anos, querendo mudar. E a gente trocou muita coisa, assim, então
Em alguns momentos você pensa, por que eu estou inventando, sabe? Por que eu estou saindo da minha zona de conforto? Eu já sei ali, querendo ou não, pode não ser o melhor trabalho, mas eu vou ganhar aquele dinheiro, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei quais são os perrengues, não, né? Muda um pouquinho ali, mas aí você vai dar a sua cara a tapa num lugar que você não conhece, um mundo completamente diferente. Mas eu acho que também dá um gás de começar de novo, de conquistar de novo, de abrir espaço. Então, o novo dava medo, mas eu falei, vou. Então, é isso. Comecei pensando, vou aceitar coisas que talvez mais para frente eu não vou aceitar. Hoje em dia, eu procuro dar aula mais na região, só aqui próxima aonde eu moro, para não ter que me deslocar muito em São Paulo, né? Então, hoje em dia, posso escolher um pouco mais. Mas nos 2 primeiros anos eu aceitava tudo, qualquer horário, qualquer distância. E acho que é isso, assim, acho que é um pouco se preparar, mas também se arriscar, porque senão também não tem, né? Não tem como você iniciar alguma coisa sem correr um mínimo risco. E acho que foi isso que eu fiz. E não abandonei, né? Tive assim, não vou abandonar, vou me segurar, deixando ali alguma coisa, alguma fonte de renda, porque isso era uma coisa que me preocupava. Eu moro sozinha. Então, eu moro sozinha, eu pago aluguel. Então, eu falei, o que eu faço se eu não tiver mais dinheiro? Aí eu penso, qual é o pior cenário? De repente, ter que recolher as minhas coisas e voltar a morar com alguém, dividir, morar com os meus pais, falar, gente, posso ficar aí mais um pouquinho? Passar uma temporada, então eles sempre me apoiaram nessas coisas, nas minhas transições, então é isso, buscar um apoio, se sentir segura de, se der tudo errado, o que eu faço? Eu pensava isso, se der tudo errado, bom, posso recolher minhas coisas, entregar minha casa e voltar a morar com os meus pais, dividir a casa com alguém, voltar a buscar emprego, outras oportunidades no jornalismo. Então, acho que foi meio assim que eu fui indo. E não se desesperar com as dificuldades, né? Eu queria saber como ser autônoma, que dica você daria para quem quer ser autônomo e tem medo de perder essa estabilidade do trabalho? Olha, ser autônomo é lidar com surpresas, né? Assim, não dá para você achar que o dia a dia vai ser igual. É, eu sou aquela pessoa, sou virginiana das listas, planos e planejamentos e controle de tudo. Foi uma grande lição, assim. No começo eu falava, eu queria que a semana acontecesse, por mais que eu queria espaço para mim, eu queria que os alunos mantivessem os horários. Eles não mantêm. Os alunos desmarcam aula, mudam dia. A minha segunda dessa semana vai ser diferente da próxima. E assim vai indo. Às vezes eu faço planos contabilizando quanto eu vou ganhar. Dali 3 meses já está tudo diferente. Às vezes para mais, às vezes para menos. Então eu me organizei. Tem uma reserva de dinheiro. Então sempre que entra um dinheiro a mais, não dá para a gente sair gastando o salário, ou né, o salário não, o valor todo do mês. Então, guardar uma parte, se programar. E tenho regalias também. Então, viagens podem ser, às vezes, mais longas do que um período de férias, posso tirar uma semana aleatória, mas tudo isso precisa de planejamento, de financeiro, de conversar com seus alunos, né? Assim, com quem você trabalha. Então, eu, por exemplo, organizo com os meus alunos, quando eu quero viajar, tirar uma semana de folga no meio do meu período, porque isso tinha uma coisa na Irlanda, que como eu trabalhava na padaria, eu tinha 3 meses de trabalho e uma semana de férias. A cada 3 meses podia tirar uma semana. Eu achei isso o máximo. Falei, gente, eu quero isso para minha vida. A cada 3 meses eu tirava uma semana e ia viajar para algum lugar, conhecer algum lugar. E eu tento hoje em dia, não dá sempre, obviamente, mas reservar períodos assim, algumas viagens, como eu disse, né? Gosto muito de viajar, tal. Então, ou eu tiro sexta a segunda, sexta a terça, emendando o final de semana, e aí converso com os alunos, remanejo eles. Tem dias, por exemplo, que eu dou 7 aulas por dia. O corpo fica exausto. Ainda depois de dar aula, tenho que escrever,
Então, às vezes, eu trabalho muito mais do que eu trabalharia se eu tivesse um... Mas eu organizo. A minha chefe sou eu, a minha responsabilidade eu sei qual é. Então, às vezes, eu pego segunda, terça e quarta, trabalho, dou aula, escrevo, aí tiro a quinta e a sexta e vou viajar. Eu acho que é isso, assim, acho que é um pouco de organização, planejamento, e entender que a gente é a nossa própria chefe, né? Então, assim, se eu não trabalhar, não vou ganhar. Então, é basicamente o que eu penso e mantendo. Aí vejo, não tenho aluno, tem que ir atrás. Então, às vezes, dá uma dor de cabeça extra do que simplesmente você falar, vou desligar o computador. Não é simplesmente assim que a gente sabe, mas num lugar em que você não precisa se preocupar se o dinheiro vai entrar ou não, desligou o computador, acabou o dia, você vai para sua casa, vai para sua cama, vai dormir e não tem problema. Agora, se eu começo a ver que estou perdendo alunos, que as coisas estão mais difíceis, tem que pensar alguma saída, buscar contatos, e aí ver o que eu posso fazer para atrair mais gente. Contraintuitiva com a sua marca virginiana, né? Digamos assim, certo? E você falou diversas vezes aqui na nossa conversa sobre sair da zona de conforto. Então, o seu ascendente aí deve ser outra, né? Sem falar de astrologia, obviamente, porque a gente não entende nada disso. Quer dizer, eu não entendo. Kátia também sei que não. Mas, assim, de qualquer maneira, indo para o mundo prático, você está mostrando aqui para nós todas e para todos os que estão nos ouvindo que pode ser contraintuitivo e dar certo, e você fez aí seus colchões também. Você tem o plano A, o plano B, o voltar para casa dos seus pais, ou dividir apartamento com alguém, tem esse médico, né, com quem você escreve de base. Você até falou que você não planejou tanto, mas tem muito de planejamento aí também, né? Você deixou seguir o barco da vida? Deixou. Mas você também não deixou o timão livre completamente. Você acha que esse balanço te fez chegar, então, aos 39, ali na portinha do 40, com a transição de carreira feita? Você acha que esse também foi um gatilho, digamos assim? Um gatilho não, né? Um gancho? Sim, foi isso, assim. Como a minha inquietação já vinha de um tempo, eu comecei a conversar com pessoas, ler coisas, transição de carreira. Eu também fui atrás de pessoas que já tinham feito isso. E sempre a orientação ou a dica era: pensa no plano A, pensa no plano B, o que você vai fazer? Para não se jogar assim e ter que voltar atrás, muito atrás. Então, experimenta, mas deixa ali algum jeitinho. Para mim, funciona assim. Então, né, acho que também vai muito de perfil. Eu sou, se for falar em astrologia, eu sou toda terra, toda... para mim, um desafio enorme, assim. Então, sair do controle e entender que as coisas vão acontecer aleatoriamente, que eu tenho que ter jogo de cintura com as pessoas. Então, acho que foi um aprendizado. Faço terapia. O meu terapeuta me ajuda nisso, assim. Aceita, sai do controle. E de um ano para cá, as coisas, quando a gente solta, eu acho que vai mais fácil. E até, assim, o jornalismo era uma profissão em que você tem muito contato com as pessoas, né? Então, falar com pessoas, estar aberta às pessoas. E na yoga é isso também. É muito... Cada história que vem para mim, cada pessoa que chega em mim tem um corpo, uma história, um perfil. Então, eu tenho que aprender a lidar também e entender que cada um vai ser tratado de um jeito. Então, acho que foram profissões muito diferentes, mas ao mesmo tempo com similaridades, que é isso, lidar com outras pessoas, com outras histórias, com outros... estar ali na frente, porque quantas vezes também, como jornalista, a gente está ali num papel de falar na frente, de se expor. Então, acho que isso me preparou um pouco. Foi isso, planejamento, ajuda de outras pessoas, uma rede de apoio, plano A, plano B, plano C. O mundo corporativo vezes... te ajudou a fazer planejamento? Porque você teve uma passagem interessante, não foi 2 dias, né? Não foram 2 dias. Deu um tempinho aí, né?
ajudou essa coisa? Porque todo mundo que trabalha no corporativo, isso é interessante porque eu trabalho, o pessoal fala, o povo de comunicação não mete a mão em planilha. Eu fico assim, what? É muita planilha, organização de budget, encontro de conta, fala com o pessoal da área de administração e controle, fecha a conta, budget, aprova budget, SAP, que para mim é uma terra, assim. Até hoje, eu estou no mundo corporativo há pouco tempo, né, Kátia? E, gente, eu falo, o que é isso? Não sei fazer isso, sabe? Então, mas ajuda a nossa mente a aterrar nesse planejamento, né? Eu acho que tudo contribui, assim. Como quando eu trabalhava no mundo corporativo, era isso. Eu tinha uma equipe que eu coordenava. Então, muitas planilhas, muitos pagamentos, muito budget, ter um dinheiro, como distribuir. Eu acho que tudo ajuda, assim. Coisas que eu levo para minha vida no dia a dia. Às vezes, lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Já tiveram fases assim que eu peguei freelas. Estou precisando de mais dinheiro. Quando eu ia viajar para a Índia, por exemplo, precisando de mais dinheiro, que eu lidava com N assuntos diferentes ao mesmo tempo. Até hoje acontece isso. Então, eu dou uma aula, paro, escrevo. Aí volto para a aula. Aí eu fico nessa Amanda jornalista, Amanda professora de yoga. Vai e volta, e às vezes cansa. Mas quando a gente encontra alguma coisa, eu acho, que dá prazer, eu acho que é a maior coisa, assim, quando eu desanimo, ou quando alguma coisa dá errado, eu gosto do que eu faço. Então, hoje em dia, eu acordo, às vezes, às 6 horas da manhã para dar aula, mas é uma coisa que eu gosto das pessoas em que eu dou aula. Então, não é para mim um sacrifício, não é um trabalho. Eu vejo hoje mais como exercer uma profissão. Então, às vezes, tenho que acordar cedo, tá frio, eu tenho que sair para ir para algum lugar, atravessar a cidade. Eu comprei uma moto, tirei carta de moto para poder viabilizar essa vida e coisas que eu também não imaginava, nunca tinha subido numa moto, mas achei que devia tentar para viabilizar a locomoção. Então, hoje em dia, às vezes, acordo, tá frio, levanto cedo, ainda de noite, vou dar aula, mas é prazeroso. É diferente das vezes a gente fazer alguma coisa em que a gente só faz pelo dinheiro. Então, hoje em dia, eu faço um dia a dia a vida, o cansaço, o estresse, o lidar com surpresas, com coisas inesperadas, são coisas que ainda assim valem a pena. Então, para mim, hoje em dia faz sentido, assim, o dia a dia que eu estou levando, e mesmo escrever sobre saúde, eu acho que eu faço de alguma maneira, contribuo de alguma maneira para alguém, sabe, que vai ler. Isso que eu sentia falta, em escrever, em fazer alguma coisa que fizesse sentido, que eu vejo as pessoas bem. Então, na aula de yoga, às vezes acaba, as pessoas falam, obrigada, você me ajudou, meu dia ficou mais legal. Às vezes não, às vezes a pessoa fica brava comigo, porque eu tiro ela da zona de conforto, e yoga também é isso. Então, mas faz parte, estou mudando alguma coisa ali, estou mexendo alguma coisa naquela pessoa. Então, para mim, hoje, esses trabalhos fazem sentido, essa atividades que eu faço no dia a dia fazem sentido. Então, é por isso que é legal, assim, acho que eu me empolgo em seguir nessa mesma linha, e estudando e abrindo mais espaço para mim. Acho que a gente já pode te entregar para a sua próxima aluna ou aluno. O que você acha, Kátia? Porque, gente, aqui é assim, a gente cata a pessoa entre uma aula e outra, entre um trabalho e outro, e eu e a Kátia, a gente se espreme, né, Kátia? Vai sempre dar um jeito, né? Que bom que deu certo e que rendeu muito essa conversa. Muito boa. Que Obrigada. ótimo, obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Espero encorajar pessoas a, quando descobrir, quando achar que deve ir, se arriscar um pouquinho, que às vezes as surpresas que vêm pela frente aí, os caminhos se abrem, você nem imagina. Às vezes a gente fica preso numa coisa com medo de arriscar, e tem tanta coisa legal para vir pela frente, para viver, para experimentar. Então, Ou como diria aquele título do disco do Ney Matogrosso, estar atento aos sinais. Você esteve, né?
É isso, né? Às vezes a sua tia comenta alguma coisa, você não dá ouvidos, mas ela pode ter razão. Fica bravo não com a tia, gente. Bora escutar a tia. Porque eu sou tia, então eu preciso que escutem as tias. Obrigada. Obrigada a vocês. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadementoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio!